Quando eu tenho uma alteração de necessidade daquele tecido, eu posso ter diferentes respostas. O aumento do volume da célula é decorrente geralmente de uma célula que não consegue se multiplicar tão bem. Agora, se o tecido é um órgão, é um local que permite uma proliferação celular boa, eu posso ter alteração da taxa de divisão dessas células, da taxa de multiplicação. Geralmente, essa alteração de taxa de divisão não é sozinha. Eu tenho tanto a taxa de alteração do número de células, né, do aumento da taxa de divisão, quanto eu também tenho o aumento das células em si. O termo utilizado para essa proliferação é chamado de hiperplasia. Hiper muito, plasia vem do grego para formação ou configuração. A diferenciação celular está normal nesse quesito, ou seja, eu tenho células que geralmente não se multiplicam, né? Mas estão se multiplicando nesse momento e elas continuam tendo a aparência da célula certa. O fígado está lá se multiplicando e continua tendo a aparência de fígado, tá? Eu não tenho perda de diferenciação celular. Se eu tiver perda, eu tenho outra situação, outra alteração de crescimento. Quando que acontece quem que se multiplica? Primeiro, a gente pode ter multiplicação de células já maduras, de células adultas, vamos dizer assim, em resposta a fatores de crescimento, também a fatores mecânicos, como é o que acontece no transplante de fígado, assim como podem também ter células tronco teciduais, as células de reserva, que não são as células que são as funcionais do órgão, que podem se multiplicar. E esse caso também acontece no fígado. Se eu tiver alguma alteração, tiver uma necessidade de que essas células tronco se multipliquem, elas conseguem aí se diferenciar novamente em hepatócitos, em novos hepatócitos, e aumentar a quantidade de células. Então a gente tem hiperplasia fisiológica, patológica, e a gente também pode ter a diminuição do número de células. A hiperplasia fisiológica pode ser hormonal ou compensatória. Essa foto aqui sou eu com meu nenê, quando ele ainda mamava no peito. Então, esse exemplo de compensação hormonal é muito clara na amamentação. Quando a mãe precisa amamentar, durante a gestação, antes do nenê chegar, já existe o aumento das mamas. Esse aumento das mamas é reflexo dessa ação de hormônios, da prolactina, por exemplo, causando tanto uma multiplicação das células da mama, das células glandulares da mama, assim como também a sua hipertrofia, o seu aumento. Então, a hiperplasia muitas vezes está conjugada, está em conjunto com a hipertrofia. E existe o crescimento compensatório, ocasionado, por exemplo, no transplante de fígado. Existe o mito do Prometeu. Então, Prometeu roubou o fogo dos deuses lá no céu dos deuses, e para ser castigado, ele foi preso a uma rocha e foi determinado que uma ave, né, um gavião, viesse todo dia comer o fígado de Prometeu. E ele passaria o resto da sua vida ali, preso a essa rocha, e a ave vindo todo dia torturá-lo comendo o seu fígado. Tenso, né? A questão é, de onde veio, por que esse mito? Isso demonstra-se que desde lá dos nossos, da mitologia grega, já se sabia que o fígado podia, o que a gente chama de regenerar, que não é bem uma regeneração, que você tenha um crescimento compensatório. Os tecidos que ficam, as células que ficam, se multiplicam para aumentar ali, tomar aquele lugar de onde o fígado saiu. Isso a gente consegue ver bem quando a gente fala do transplante de fígado, tá? Uma outra forma de hiperplasia, um tanto conhecida da maioria das pessoas, é a hiperplasia prostática benigna. Essa é uma situação em que acontece um aumento do tamanho da próstata por aumento de proliferação celular. A próstata é uma glândula que fica abaixo da bexiga urinária, né, masculina, atravessada pela uretra prostática e pelos ductos ejaculatórios.
E quando existe esse aumento, existe uma compressão dessa uretra e uma dificuldade em urinar. Então, a maioria dos homens, com o passar da idade, vão tendo dificuldade em urinar por um aumento razoavelmente fisiológico da próstata, até um ponto que pode até interromper a micção. Esse aumento dessa proliferação celular pode ser detectada por um exame de toque retal, né? O médico insere o dedo pelo ânus do paciente e consegue ter ideia se a próstata está no seu tamanho normal ou se está aumentada. Também é um exame feito para detectar nódulos e etc., a possibilidade de um tumor. Fora esse exame feito pelo médico, no laboratório é possível identificar se há uma proliferação dessas células da próstata através da detecção de um antígeno chamado PSA, antígeno prostático específico, da sigla em inglês, que vai estar aumentada quando eu tiver esse aumento de proliferação celular. Pode ser indicativo apenas de hiperplasia prostática benigna, ou seja, eu não tenho grandes prejuízos, assim como também pode estar aumentada em tumores. Outro exemplo de hiperproliferação são fatores de crescimento induzidos por vírus. Muitos vírus, quando estão habitando as células, né, se multiplicando no interior de uma célula, para que eles consigam se proliferar e contaminar mais células, eles acabam induzindo a proliferação dessas células, estimulando certas partes do DNA, fazendo com que o ciclo celular entre em ação, saia do G0 e comece o ciclo celular. Esse é um exemplo das verrugas. A gente tem aqui a imagem de várias verrugas na mão, ó, e essas verrugas são causadas pelo papilomavírus humano, HPV. Existem vários tipos, aqueles mais frequentemente associados às doenças venéreas, né, a câncer de colo uterino e etc. E existem os mais relacionados às alterações dermatológicas. Já ouviu falar que você não pode tirar uma verruga de jeito errado, porque se sangrar vai nascer outra, vai nascer várias outras? E é exatamente que isso acontece. Quando se lesiona uma dessas, o vírus consegue penetrar em outra área e faz outras áreas hiperproliferarem, terem hiperplasia. O que tem em comum nessas duas situações? Essas duas alterações podem evoluir para uma neoplasia, podem evoluir para um câncer, não significa que vão, tá? Mas o fato de que essas células já estão se proliferando além do que elas deveriam, não é um tecido, não é um momento para essas células se proliferarem, se essas células perderem também o controle dessa multiplicação e principalmente perderem a sua diferenciação celular, elas podem se tornar neoplasias, que é um tema para uma próxima aula. Os acrocórdons a gente chama de verruguinha, né? Mas elas são um pouco diferentes, elas têm outro princípio, não é por HPV. Aqui a gente tem já uma associação com resistência à insulina e também a presença de obesidade. Bem relacionado às pessoas que são diabéticas, tem uma distribuição bem grande. Outra forma de perder células seria não gerar essas células, elas não se multiplicarem, o que é chamado de hipoplasia ou aplasia. Então, a taxa de multiplicação celular é menor do que seria necessário para aquele tecido. É comum em doenças do esmalte, vocês conseguem perceber que tem umas áreas assim mais desgastadas, parece assim, não é só mancha, é algo que está mais fundo, né? Então, o esmalte aqui não é reposto na taxa adequada. Assim como também a não formação, uma formação incorreta do osso da mandíbula. Ele não tem o seu ramo e a sua raiz toda com o formato tradicional que a gente conhece para a mandíbula. Isso pode ser decorrente de um trauma na região, uma infecção ou irradiação feita nesse local.